assim, mas pastora, dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. Eu quero dizer para você que a minha mãe também conhece a mulher mais rica de Campo Largo. E ela disse para minha mãe que ela seria capaz de trocar tudo, simplesmente para ela ter saúde. E essa saúde ela tem buscado em Deus. Não adianta ter carro, irmão. Não adianta ter casa. Ontem um pastor aqui na hora do culto, quando as meninas pregavam, o pastor leu lá em Provérbios, né? Que mais vale o pouco de um justo do que toda a riqueza de um ímpio. E com isso nós podemos concluir que vivemos em tempos difíceis, né? E esses tempos eles já foram profetizados em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, pelo apóstolo Paulo nas seguintes palavras: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E eu vejo que esses tempos cada vez estão ficando piores. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes dos seus pais, e não terão respeito pela religião a qual seguem. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem. Serão violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres da carne do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Ontem, quando as meninas fizeram a pregação no culto dos jovens, né? Uma conversa, como se fosse uma conversa entre os jovens, elas retrataram simplesmente a igreja de hoje. Para que ir no culto de oração? Para que eu orar pelas missões? Por que eu orar pelas nações? Para que eu orar pelos meus pais? Por que eu orar pela minha igreja? Né? O próprio texto aqui de 2 Timóteo do 3, do 1 ao 5 diz, né? Lá no versículo 4, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Orgulho do quê? Orgulho de ser mais do que os outros, de ter mais do que os outros. Hoje eu recebi algumas visitas na minha casa. E infelizmente, né, ou felizmente, né, o cara que foi lá na minha casa, o rapaz que foi na minha casa, ele é espírita. Pense, um espírita na casa de uma pastora. Mas é porque Deus tinha algo a tratar com esse moço. E ele começou a falar, e eu e o pastor ficamos quietos, e de repente eu disse assim para ele: mas Deus tem algo contigo. Deus quer falar com você. Deus quer você mais perto dele. E ele disse: olha, pastora, nunca ninguém falou isso para mim. Né? Nunca ninguém disse para mim que Deus tinha alguma coisa comigo. Muitas vezes nós achamos que Deus esquece de cada um de nós. Né? Né, a síndrome do coitadinho. Ninguém me ama, ninguém me adora, todo mundo me odeia. Você tem feito as pessoas se afastarem de você. Né? São as nossas ações, são as nossas atitudes que Deus quer mudar nessa noite. Nas palavras proféticas de Paulo, cerca dos finais do tempo, né, como nós vemos hoje. Esses dias eu conversava com a minha sobrinha, que está no 3º período de fono, e ela dizia assim, Cal, são as placas tectônicas, esses terremotos. Irmãos, é bíblico. É bíblico que no final dos tempos teriam terremotos, teriam tempestades, né? Lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, quantas pessoas morreram por causa das avalanches. E podemos concluir que a humanidade avançou no conhecimento geral e regrediu em seus conceitos morais e principalmente no seu relacionamento com Deus. As pessoas não oram, né? O pastor que é obrigado a orar, o pastor que tem que orar, o pastor que tem que jejuar. No livro de Isaías 33:9 diz que a terra geme e a terra desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha.
Saron se torna como um deserto. Baçã e Carmelo são despidos das suas folhas. E hoje eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, qual o remédio para uma sociedade em crise moral e crise espiritual? Qual é o remédio? Qual é a solução para o mundo que clama por alívio, por paz, por solução para os seus conflitos? O salmista aqui nos dá a resposta. Anunciai às nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai. Anunciai. Anunciai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Meu irmão, aleluia. A igreja de Cristo é a resposta